Só Ele é capaz. E agora chegou o momento da mensagem da palavra do Senhor. Humilhado Ele exalta. A paz do Senhor Jesus. Queridos, mais uma vez é motivo de muita alegria em poder estar aqui com um propósito, né, olha? Só tem um propósito de estarmos aqui, que é cultuar o nome do Senhor, né? Que é honrar ao Senhor, que é digno da honra, glorificar porque é digno da glória, né? E do louvor, da adoração, reconhecimento aí da soberania dele na nossa vida. A você que é presente conosco, nós agradecemos ao Senhor esta oportunidade e também a sua presença conosco aí, né? Cultuando ao Senhor juntamente conosco, isso muito alegra o nosso coração. Queridos, para a meditação, a rápida meditação, nesta oportunidade, o livro é Filipenses capítulo de número 4, Filipenses capítulo de número 2, apenas o versículo de número 4, que assim vai dizer a palavra do Senhor: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus, ela venha ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Áurea, esse assunto não é um assunto muito fácil, não. Não é um assunto muito fácil de lidarmos com ele, nem de viver ele, mas a palavra do Senhor, a vontade do Senhor é um todo, né? Então não podemos deixar nada de fora. Tudo que está na palavra do Senhor tem propósito, né? Ou para fazer ou para não fazer, né? Tem propósito. Então a palavra do Senhor, ela se referindo a ela mesma, ela vai dizer que ela está toda apta, ou seja, está em condição de ensino. Então tudo que tem na palavra do Senhor é ensino para a nossa vida. E o único ensino que nos coloca em segurança espiritual. Então nós não podemos desprezar nada da palavra de Deus. Gênesis a Apocalipse, né? Nada podemos desprezar da palavra de Deus. E achamos aí um texto, a hora que normalmente fica esquecido, né? Esse texto aí, dentre tantos, né? É um texto que entre os pregadores raramente alguém vai mencionar alguma coisa, né? São os textos mais esquecidos, né? Mas é um texto que o seu ensino ele é presente quanto qualquer um outro. Pois bem, aqui, queridos, o cenário aqui é orientação à igreja, o cenário aqui é orientação a pessoas, o cenário aqui é o cenário de mais uma carta, né, escrita pelo apóstolo Paulo. E nós, nesta oportunidade, né, estaremos aqui nesta carta que foi escrita para a igreja de Filipe, e foi escrita para você, foi escrita para mim. Enquanto o Senhor permitir alguém nesta terra, esta carta ela é endereçada a nós. Por quê? Porque aqui tem aquilo que eu e você necessitamos para a nossa segurança espiritual e para o nosso bom viver, né? Vida com qualidade espiritual. Pois bem, o que a palavra do Senhor vai relatar aqui neste versículo de número 4 deste capítulo, quando ele trabalha, Áurea, acerca de relacionamento, acerca de vida em comunidade. Ele vai falar tanto nesse versículo quanto nos versículos anteriores, aquele cuidado que nós temos de ter com as pessoas. O relacionamento, acerca do relacionamento. Ele falando desta série de instrução, ele chega aqui neste versículo e a orientação do versículo aqui é: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, quando nós chegamos aqui, nós vamos entender que aqui ela pode não estar a minha nem a sua vontade, mas aqui está a vontade de Deus. Daí a orientação da palavra do Senhor, independente qual é o nosso posicionamento acerca das pessoas, a nossa visão em relação às pessoas, nós temos que entender que o que prevalece é a visão de Deus e é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. E é esta que tem que ser obedecida. Por quê? Porque a nossa justiça em relação ao nosso próximo é uma justiça enfraquecida. A nossa visão em relação ao nosso próximo, ela cai por terra diante da visão de Deus, que é a visão que prevalece. E a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse com relação ao nosso próximo é uma palavra só, olha: amor. Ah, mas ele não merece.
mas a orientação é amor. Ah, mas ele não faz por onde ser amado, mas a orientação da palavra é o amor. De Gênesis a Apocalipse a gente vai ver em evidência esse atributo, né, de Deus, que faz parte do caráter divino, e o Senhor mandando que eu e você, que nos denominamos como cristãos, né, exercesse o amor. E não tem como nós nos importar com o nosso próximo se em evidência na nossa vida não estiver o amor de Deus, para que eu venha cumprir esta orientação. E a orientação aqui é cuide. Quando fala de cuidado, é de olhar com olhos especiais. Ah, mas ele não vale nada. Não, mas isso não interessa. O Senhor não está entrando nesta questão. Se ele não interessa, se ele não merece, isso é uma questão dele com Deus. A nossa é: cuide, ame, trate bem, respeite, ajude, estenda a mão. Esta é a orientação da palavra do Senhor. E aqui no começo, uma das primeiras palavras no início dessa reflexão foi: isso não é fácil, e verdadeiramente não é mesmo fácil. Mas a palavra do Senhor quer que seja assim, é a orientação do Senhor. Então, se é que seja assim, se é que tem que ser assim, vai ser assim, e assim há de não ser cobrado. Muito cuidado, querido, quando você vira as costas para o teu semelhante. Muito cuidado quando você exerce a sua justiça e bate o martelo a respeito de uma pessoa e na sua justiça diz: ele não vale nada. Muito cuidado com esta decisão sua. E você vira as costas e aquela pessoa, ela não merece nenhum olhar teu, muito menos um bom dia. Muito cuidado com isso. Nós somos mestres em fazer isso, olha, de virar as costas para as pessoas, de ignorar as pessoas. Desde criancinha tinha uma brincadeira quando eu era menino, olha, ali na década aí dos anos 70, bem no comecinho dos anos 70, a gente era menino e tinha uma brincadeirinha de ficar, brincadeirinha nada, era coisa séria mesmo, meio que de ficar de mal ali, fez alguma coisa que nós não gostamos, aí pronto, tinha aquele negócio de Belém, nunca mais ficou de bem, né? Não sei se você lembra disso, tinha isso, mas na nossa época ali tinha isso, a gente brincava, não levava isso a sério mesmo e ficava de mal mesmo, e aí o tempo passa. As fases da vida são outras, a infância ficou para trás, mas o comportamento infantil é o mesmo. Fez alguma coisinha que não nos agradou, o Belém da infância nasce novamente em nosso coração. Rompemos laços, maltratamos, viramos as costas, ignoramos, passamos por cima dos direitos, vingamos, enquanto a palavra do Senhor nos chama a atenção é para o amor. É para o amor. E independente se essa pessoa merece ou não, a palavra do Senhor nos chama a atenção é para que eu e você, em relação ao nosso próximo, nós o amamos. E não só amamos de boca, mas a palavra do Senhor vai falar de ação. E uma das ações aqui que o Senhor nos manda é: não busca somente o seu interesse, mas o interesse do outro. Quantas coisas, querido, nós poderíamos fazer para aliviar a vida de alguém. Coisa que não vai nos custar nada. Nada. Mas em vez de o alívio, é mais fácil nós propormos àquela pessoa colocar nos seus ombros mais um outro fardo. E muitas vezes nós fazemos isso com um olhar. Um olhar de desprezo é um fardo. O não é outro fardo, o virar as costas é outro fardo, o ignorar é outro fardo. E a palavra do Senhor está mandando é você ter cuidado. A palavra do Senhor está mandando você estender a mão. A palavra do Senhor está te mandando você se importar. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer assim: fazei aos homens aquilo que você quer que vos faça. Quer para você, faça para o teu irmão.
Caso contrário, você vai viver o que o Senhor abomina, que é a balança injusta. Pesa somente para favorecer o seu lado, mas quando chega no lado do outro, pode faltar. Aí você me pergunta, faltar o quê? Tudo. O respeito, a consideração, os princípios da palavra e outras coisas mais que, se a gente entrasse aqui, a lista seria grande. Mas para o nosso lado não, tá? Tá bem pesado. Para o nosso lado não, tá tudo direitinho. Infelizmente esta é a nossa vida e nós não podemos dizer que nós amamos a Deus com um comportamento desse com o nosso próximo. Daí a orientação da palavra, cuidado com o teu próximo. Muito cuidado com o teu próximo. Olha, isso tem peso de eternidade o que eu vou falar aqui. Mateus capítulo de número 5. Lá nas bem-aventuranças, se eu não me engano são 9, me falha a memória aqui, a quantidade exata. Se eu não me engano são 9 vezes que diz assim, bem-aventurados sois, lá no Sermão do Monte. E quando chega lá no versículo de número 7, a palavra do Senhor vai falar acerca da misericórdia. E com relação à questão da misericórdia, a palavra do Senhor vai dizer assim, bem-aventurados sois os misericordiosos. Sabe por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia. Peso de eternidade. Essa misericórdia aqui está se referindo à misericórdia de Deus para com a minha e com a sua vida. É a mesma coisa do perdão. É a mesma, que é perdão de Deus, então perdoa teu próximo. Peso de eternidade. Isso é muito sério, querido. Por isso que nós falamos aqui, muito cuidado com as raivinhas, né? Muito cuidado com as raivinhas, muito cuidado com os momentos de ira, muito cuidado em alimentar esse sentimento maligno, diabólico, que aprisiona a nossa alma. É o ficar de mal. É o Belém, Belém do passado, como falávamos quando criança, né? Nunca mais ficou de bem. Cuidado em sustentar isso aí. A palavra do Senhor vai nos mandar exercer a misericórdia para com o nosso próximo, independente se ele merece ou não. Mas a palavra do Senhor nos manda. Tem uma vida errada e ele se acerte com Deus, mas o que o Senhor deixou para mim e para você é ama. Ama. Mas ele não vale nada, mas ama. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, né? E esta é a palavra que nos mandamentos ela é presente, né? A palavra do Senhor, Áurea, certa vez abordaram Jesus querendo saber qual que seria o maior dos mandamentos, né? Ele narra isso aí lá no livro de Mateus. E chegaram, Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? E ele virou e falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. E aí ele vai, não para aí, olha. Aí ele vai dar sequência e fechamento no assunto dizendo, e o segundo é semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, conforme foi falado aqui, muitas vezes exercer o amor ao próximo não é fácil, não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Mas nós, partindo do princípio que nós não podemos exercer a nossa própria justiça, mas sim viver a vontade de Deus, é o que nós devemos fazer. Se você falar assim, mas ele não merece, o Senhor pode nos mostrar aqui também que nem eu nem você merecia o que ele fez por nós, e no entanto ele fez. Nem eu nem você tínhamos o merecimento da graça, mas pelo seu amor nós alcançamos a graça do Senhor. Também um dia nós não merecíamos a atenção do céu, e o céu se manifestou em nosso favor. Então cai por terra esta justificativa de que fulano nem cicrano não merece. E independente de merecimento ou não, conforme nós falamos aqui, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, e eu exercer a vontade de Deus, o retorno é para mim e para você. O resultado é para mim e para você. Porque nós aqui aprendemos que a vontade do Senhor é
o de melhor para nós. Então, se a vontade do Senhor é o de melhor para nós, muito cuidado com o teu próximo. Ame o teu próximo. Busque também em ajudar o teu próximo nos interesses dele, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E uma coisa incrível, né, Ivan? É que, como você diz, mas ele não merece. Não tem problema, porque o importante é que quando fazemos de todo o nosso coração, o Senhor Jesus recebe para ele. Exatamente. Quando ele diz em Mateus, no capítulo 25, no versículo, a partir do 35, diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, eu estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então, Jesus aqui, ele identifica como um necessitado para nos explicar esta lição aí. E a grandeza disso. A grandeza disso aqui. Porque imagina quando nós estamos fazendo uma coisa para alguém que nós não sabemos se ele vai receber aquilo bem ou não, se ele vai ser grato ou não. Mas por conhecer essa palavra aqui, nós vamos saber que o Senhor Jesus, sim, esse vai receber. Ele já se colocou num lugar de necessitado para receber isso quando você fizer isso ao seu próximo. E são tantas lições, né, Ivan, que nós temos na Bíblia Sagrada a respeito disso. Quando Gálatas 6:2, ele nos ensina a levar as cargas um dos outros e cumprirás a lei de quem? A lei de Cristo. Então, quantas vezes nós achamos tão difícil, né, levar as cargas uns dos outros? Mas será que vai valer a pena? Eu já ajudei tantas vezes e nunca... E principalmente quando se trata de carga espiritual, né? Espiritual. Queda espiritual. Às vezes a gente ajuda uma pessoa, daí a pouco precisa ajudar novamente. Será que dessa vez vai valer a pena? Então a gente é assim, e se não valer a pena para a pessoa, vai valer a pena para o céu. Porque o Senhor Jesus vai estar recebendo, né? Provérbios 17:17, né? Em todo tempo ame o amigo, e na angústia ou na adversidade, dependendo da sua versão, na angústia, na adversidade ou na necessidade, ele vira o quê? Ele vira um irmão. Né? Muitas vezes alguém reclama: fulano era meu amigo, quando eu precisei afastou de mim. Mas a palavra manda, se eu sou amiga de alguém e esse alguém está precisando, eu tenho que me tornar irmã e não me afastar. Então é assim que a palavra de Deus nos manda. E Filipenses capítulo 2, versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui isso em Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 2, né? Versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E nós vamos ver também que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui no 6 diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas o que Jesus fez? Se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso aí, Áurea, joga por terra todas as nossas justificativas em não querer amar o próximo. Em não querer amar joga o próximo. por terra tudo aquilo que eu e você tem para falar que alguém não merece a minha atenção. Ou que você tenha para falar para alguém que esta pessoa não merece a sua atenção. Esta base bíblica que joga por terra. Joga por terra. E aquela outra que lemos antes, né? Quando Jesus se coloca no lugar de uma pessoa necessitada, joga por terra também quando alguém fala que não vai haver recompensa. Sim.
seja qual for a pessoa mudando ou não, recebendo ou não, a sua recompensa é certa. E aqui, como o Ivan disse, isso joga por terra quando nós deixamos de obedecer, nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, sendo que o próprio Senhor Jesus Foi exemplo, né? ele foi o exemplo. Ele não nos mandou fazer, ele fez, né? Ele se tornou humano, ele sofreu as dores humanas, ele foi obediente até a morte. Ele sendo Deus, ele foi obediente. Ele sendo 100% Deus, ele foi obediente. E às vezes pesa muito para mim ser obediente, sendo, como diz uma pessoa que eu conheço, um ser humaninho difícil. Eu acho difícil obedecer, sendo que o próprio Jesus, sendo Deus, ele foi obediente até a morte. Quer dizer, aqui não quer dizer que é o tempo até a morte, mas está dizendo assim, a ponto de morrer. Ele foi obediente, ainda que ele teve que morrer. Ele morreu na obediência e a morte dele foi morte de cruz. Não foi uma mortezinha qualquer, mas uma morte de cruz. Então, por amor a mim e por amor a você. Então, que nós possamos estar com a nossa mente bem aberta aí para guardar, né? Guardar o que nós temos aprendido nesta tarde, porque como o Ivan disse, são coisas que às vezes lemos e não paramos para meditar, mas tem peso de eternidade. Essa frase é uma frase que o Ivan fala ela constantemente, né? Aqui no programa, lá na igreja, ele tem o hábito de dizer: isto tem peso de eternidade. E mais uma vez, né, aprendemos algo que tem peso de eternidade. Pra gente fechar aí, então vamos ficar com o exemplo do Senhor Jesus, né? Vamos aprender a atitude do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele deixou os seus interesses, olha. Ele cuidou dos nossos interesses, né? A palavra do Senhor vai nos falar que estávamos destituídos, sem direito, né? A salvação, afastados, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, né? Conforme foi lido aqui, ele esvaziou de si mesmo, né? Assumiu todo aquele processo de morte, de crucificação e morte, em meu e em seu favor. Que grande exemplo isso. Quando aí, fala de se esvaziar dele mesmo, ele está falando da glória que ele deixou no céu, né, Ivan? Exatamente. A glória que ele deixou no céu. Ele se esvaziou de tudo isso para vir fazer tudo por nós. Aí a gente faz a comparação. O Senhor fez tudo isso para cuidar dos nossos interesses. E às vezes, usar esse termo que você usou, eu gostei, ser humanozinho, né? E esse ser humanozinho tão falho, tão limitado, de repente ele nega um bom dia. Sim. Um bom dia, porque ele é bom demais para desejar um bom dia para um semelhante. Jesus deixou o céu tão maravilhoso, cheio de glória e majestade para vir aqui para essa terra. E às vezes nós não temos tempo para alguém, né? Não temos nós não tempo. queremos deixar a nossa casa, né? Tão simples. Tão simples. Eu preciso arrumar a minha casa. Eu estou aqui descansando, eu vou deixar isso aqui. Mas nós temos que lembrar que o Senhor esvaziou de toda a glória que ele tinha no céu para descer aqui nessa Amém. terra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que nós possamos, Senhor, guardar os teus ensinos, o exemplo do Senhor, conforme foi, ó Deus amado, anunciado nesta oportunidade. Reconhecemos a grandeza e a sabedoria da palavra do Senhor, e que esta possa estar em nosso coração, e que venha a ser, ó Deus amado, fonte de ensino para a nossa vida, e que nós possamos ter atitudes, ó Deus, pautadas, ó Pai, na tua palavra. Tenha misericórdia de nossa vida, para que nós não venhamos negligenciar
aquilo que o Senhor tem colocado para nós fazermos. Receba gratidão por cada um que é presente conosco, cultuando o Senhor juntamente conosco. Mais uma vez, pela tua palavra, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.